Bom dia, irmãos e irmãs da Sara Nossa Terra da Granja Viana. Hoje é dia 22/3, estamos iniciando o nosso culto de uma maneira diferente do que nós estamos acostumados, mas eu creio que Deus vai abençoar as nossas vidas, que Deus vai mudar a nossa história a cada dia, transformar interiormente cada um de nós, até que nós possamos alcançar a estatura do varão perfeito. Há semanas nós temos conversado sobre a complexidade das relações humanas e, de repente, um vírus veio aumentar ainda essa complexidade. E o mais curioso é que existe um autor que eu estava lendo recentemente, e ele fala num dos livros, uma frase muito interessante. Ele diz assim: os maiores crimes da história não foram cometidos somente por ódio ou ganância, mas também por ignorância e indiferença. Eu creio muito que a nossa ignorância em relação ao coronavírus está se reduzindo. Os infectologistas brevemente vão encontrar uma solução, assim como encontraram de outras doenças ao longo da história da humanidade. Mas a indiferença, muitas vezes, que tratamos assuntos, ou até a ignorância com que tratamos alguns assuntos, pode trazer consequências piores para a humanidade. E eu quero dizer a vocês que nós possamos, como cristãos, ser equilibrados, ser pessoas que consigamos levar para as pessoas as bênçãos de Deus, uma palavra de conforto, de esperança, mas também a lucidez de comportamentos que levam a melhores lugares. E por isso, nessa manhã, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, no livro de Colossenses, no capítulo 1, e lesse comigo alguns versículos. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé em que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entregamos diante do Teu altar essa palavra. Ministra em nossos corações, ministra em nossas mentes, para que possamos não só ouvir, não só ler, mas entender a Tua palavra e colocar em prática nas nossas vidas, abençoando não somente a nós mesmos, como a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para que a gente comece a entender um pouco desse texto, e ele retrata nesses 6 primeiros versículos algo que eu quero dizer para você, que é geração de vida eterna. Aqui tem um ciclo de geração de vida eterna. Presta muita atenção no que ele diz assim, no versículo 4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto, a fé em Cristo Jesus. Acreditar no Senhor, acreditar que Ele veio em nome de Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele nos ensinou o caminho certo, a verdade e a vida. Quando nós começamos a crer nisso, as nossas ações começam a mudar. O segundo ponto desse ciclo, ele diz assim, do amor que tem por todos os santos. Esse é o segundo ponto. A partir do momento que nós cremos em Jesus, nos arrependemos de nossos pecados, permitimos que a palavra, através do poder do Espírito Santo revelador, comece a mudar o nosso interior. Naturalmente, nós começamos a amar ao próximo. Naturalmente, nós começamos a ajudar o próximo. Naturalmente, nós começamos a derramar amor sobre as vidas, sem que ninguém precise pedir para a gente isso. Esse é o segundo ponto, que a nossa vida, que revelada em Jesus, possa, através das nossas obras, na vida dos nossos irmãos, mostrar o quanto nós nos convertemos de verdade, o quanto nós permitimos ser transformados pela palavra. O terceiro ponto, ele diz assim, por causa da esperança vindoura. A esperança que nós temos
é na volta do Senhor. A esperança que nós temos é no finalizar dos planos de Deus, num lugar onde Ele tem reservado para aqueles que o amam e nós o amamos. Então, nossa esperança inteira está nos planos de Deus serem concretizados, mesmo que durante nossa caminhada nós possamos passar por algumas provações, por algumas coisas desagradáveis, ainda assim nós vamos prevalecer, porque nós vamos permanecer no amor de Cristo e também no benefício de ajudar pessoas. E depois ele ainda diz mais uma coisa, ele diz, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Tudo isso nós sabemos, porque nós estamos firmados na palavra de Deus e principalmente no evangelho de Cristo, o evangelho que é a boa nova eterna do reino de Deus. Então eu quero falar sobre esse ciclo gerador de vida, esse ciclo gerador de vida eterna que nós temos que movimentar interiormente em primeiro lugar, para que o exterior possa demonstrar isso que interiormente nós já aceitamos, nós já acreditamos, nós já vivemos. Agora, desse ciclo gerador de vida tem derivações. E como que funcionam essas derivações, né? Para onde nós vamos? Como é esse amor? De que forma a gente consegue colocar esse amor sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida das nossas famílias, em tudo o que está acontecendo? Como é que o livro de Colossenses, nesse primeiro capítulo, demonstra esse ciclo gerador de vida? Vamos ler mais um pouquinho. Diz assim: por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então a primeira derivação é que esse evangelho vai se multiplicando. Pessoas vão se agregando ao corpo de Cristo. Mas por quê? Porque alguns entenderam a verdade de Deus, revelada pelo Espírito Santo, que está dentro do Evangelho, a verdade concreta da palavra de Deus, a verdade onde nós levamos para as pessoas Jesus Cristo, assim como Ele se revelou através da palavra, não através de um sentimento pessoal, não através de uma experiência talvez pontual na sua vida, mas uma revelação que a palavra trouxe, não só para você, como para todas as pessoas. A primeira derivação é essa. A partir do momento que você entende Jesus Cristo, através do evangelho que Ele mesmo falou, a partir desse momento, naturalmente pessoas vão se agregando, porque você vai falar do evangelho, mas o evangelho verdadeiro, o evangelho calcado na palavra. Nós temos conversado que os seres humanos complicam demais as suas relações, e é claro que isso é oriundo de muitas coisas. Isso é oriundo de um mundo com 8 bilhões de pessoas, com pessoas pensando diferente, com pessoas vivendo realidades diferentes em diversos lugares desse mundo. E como que nós, cristãos, conseguimos trazer pessoas para que consigamos alinhar essas pessoas para que nós tenhamos uma única mente, que é Jesus Cristo? Uma única forma de pensar. A forma de pensar no reino de Deus só tem um jeito. Só tem um jeito. Através do ciclo gerador de vida. Através da fé, através do amor, através da esperança real e vindoura e da palavra de Deus. E aí ele continua derivando um pouco mais desse ciclo de vida através das pessoas. Ele diz assim: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então nós começamos a entender como é que funciona um agente do reino de Deus, ou como a Bíblia chama, um cooperador de Deus. Como nós temos que ser. Nesse momento que a maior parte das pessoas, ou pelo menos uma grande parte das pessoas, está dentro dos seus lares na maior parte do seu tempo, ele pode começar a ser esse agente, pregando para a sua própria família, fazendo células familiares,
abençoando os seus filhos, a sua esposa, o seu cônjuge diariamente, ligando para as pessoas que nós sabemos que estão isoladas, como idosos, ligando para os pais, mas pegando das pessoas que te cercam, dos teus discípulos, dos teus amigos, telefone desses idosos, falando com eles, liberando uma palavra de bênção, também de pessoas do grupo de risco, pessoas hipertensas, diabéticas, pessoas que estão aí muitas vezes isoladas, sem poder sair de casa, como a maioria de nós, mas um pouco mais agravante, porque fazem parte de um grupo de risco. Nós temos que declarar o evangelho sobre essas vidas, demonstrando amor sobre essas pessoas, dizendo, olha, apesar dessa curta distância que nós estamos vivendo, ainda assim, nós somos irmãos em Cristo, nós nos amamos, e eu tenho uma palavra sobre a tua vida, e além da palavra você pergunta para essa pessoa, o que você está precisando? Eu posso te ajudar em algo? Eu estou dando exemplos contemporâneos da nossa realidade, mas isso pode expandir para muitos outros lugares, para muitas outras coisas. A palavra continua dizendo assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É engraçado a maneira, que eles estavam orando. Eles oravam para que aquelas pessoas que estavam chegando, aquelas pessoas para quem o evangelho estava sendo pregado, para onde estava sendo expandido, eles tinham um tipo de oração que poucas vezes nós vemos nos dias de hoje. Eles oravam para que essas pessoas tivessem pleno conhecimento da vontade de Deus, através da sabedoria e do entendimento que o Espírito Santo dava da própria palavra pregada. E nessa manhã eu quero orar exatamente por isso sobre a vida de cada um de nós, que você tenha entendimento, pleno entendimento dos planos de Deus, que o Espírito Santo possa revelar a você o que a palavra quer dizer com planos de Deus, o que Ele espera de nós dentro dos seus planos, para que nós possamos ter a segunda derivação, a derivação de levar vida para as pessoas, de transformar almas viventes em espíritos vivificantes. Se nós somos cristãos, que estamos baseados na palavra, entendemos a palavra, então nós geramos vida através da pregação do Evangelho de Cristo, através do amor à vida das pessoas, através da verdadeira esperança, que é a concretização dos planos de Deus. E nós, mais do que nunca, podemos fazer isso. Mais do que nunca nós podemos levar essa verdade para as pessoas, levar um evangelho realmente pautado na palavra, como tem que ser, não através de ilusões. Muitas vezes nós escutamos palavras e as pessoas geram em si esperança num versículo que foi tirado aleatoriamente da Bíblia para atender, quem sabe, interesses pessoais. Mas nós não estamos aqui para atender interesses pessoais, nós estamos aqui para pregar a verdade do Evangelho que vai transformar a história de cada uma das pessoas. Eu não estou aqui dizendo que não haja milagres, você pode ser chamado por um milagre, você pode ser chamado pela palavra, você pode ser chamado por tantas ações, mas depois que você for chamado, você precisa entrar no entendimento da verdadeira palavra de Deus, do Evangelho, e só o Espírito Santo pode te dar isso. Ele também precisa revelar o amor de Deus em você, para que esse amor possa ser levado a outras pessoas através da sua vida, que ele possa alcançar a expansão necessária desse amor. O poder de Deus, quando ele se revela através do ser humano, ele se revela dessa forma. Eu não estou limitando o poder, ele pode se revelar de muitas formas, mas essa é a forma que eu mais conheço. Quando o ser humano entende e ele revela esse poder de amor, esse poder de levar, gerar através do Evangelho, da palavra, da ação de alguém, de um cristão que entendeu toda essa verdade. E quando isso acontece, acredite,
o poder do amor, que vem pelo poder do Espírito Santo de Deus, vai começar a trazer pessoas e agregar junto à igreja, fazendo o que nós pensamos de uma única forma, com a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, eu quero chamar você para esse lugar. Eu quero chamar você para que nós possamos juntos sermos esses cooperadores da obra de Deus. Sermos essas pessoas que são ativas em pregar e amar vidas. E ele continua derivando, desse ciclo de vida eterna. Ele continua trazendo outras coisas. Ele diz assim, olha, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, quando nós começamos a viver uma vida com Cristo, quando nós começamos a andar com Ele, quando nós começamos a entender e a glorificar o Senhor através das nossas atitudes e do entendimento da palavra, então é gerado em nós uma perseverança, uma paciência em alegria. Nós deixamos de ser murmuradores, nós deixamos de reclamar, nós pregamos um evangelho, nós amamos pessoas, seja em qualquer situação. E aí nós começamos a entender e a ver a realização do Senhor nas nossas vidas. A glória de Deus nas nossas vidas significa isso, a realização de Deus nas nossas vidas. E como que Deus se realiza nas nossas vidas? Quando outras pessoas se unem a nós, através do amor de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho de Deus e principalmente de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu vou continuar mais um pouco. Ele diz assim, e nos transportou, vou retornar um pouquinho, ele diz assim, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E isso é transformação. Quando isso acontece na vida de uma pessoa, quando ela deixa o seu passado de pecados, quando ela se arrepende verdadeiramente e ela diz assim, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus, por tudo aquilo que Ele fez por mim, para poder revelar essa palavra de verdade, por eu aceitar toda essa verdade e a partir desse momento começar a colocar em prática toda essa verdade, então nós começamos a viver o que é ser transportado para o reino de Deus, para o reino da luz. Nós começamos a viver nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo aonde nós não pertencemos, que é o que a Bíblia diz, vocês estão nesse mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. Ainda nesse mundo, nós conseguimos viver no reino da sua maravilhosa luz, porque começamos a entender, a viver, a praticar. As nossas obras mostram isso. E desde já, nós somos transformados. Até que venha a esperança, até que venha o grande dia de Deus para as nossas vidas. Eu não estou falando do terrível dia do Senhor. Eu estou falando do grande dia de Deus para aqueles que o amam. E nós o amamos. Nós estamos aqui para sermos uma obra, para sermos aqueles que espelham a verdade. Nós estamos aqui para espelhar o amor de Deus e espelhar o amor a Deus. E quando é que nós amamos a Deus? Assim como Jesus amou, fazendo a vontade do Pai. Estamos aqui para fazer essa vontade.
Meus irmãos, nós temos muito a caminhar juntos. Nós temos grandes planos, mas a Bíblia diz que o homem faz planos. Mas na verdade, eles só serão concretizados se Deus falar amém, se essa for a vontade do Pai. Se for só a nossa vontade, talvez seja até melhor que esses planos não sejam concretizados. Só vale a pena ter planos concretizados se a bênção do Senhor estiver neles. Se for para a graça pessoal, mas também para a graça dos nossos irmãos. Só vale a pena ter planos concretizados quando nós unimos a glória de Deus, a realização do Pai, a nossa realização, a realização dos nossos irmãos, mas em primeiro lugar, a vontade do Senhor. Nessa manhã, nós temos que pensar em algumas coisas. Nós temos que entender todas as coisas. Nós temos que, neste momento, sermos a diferença, fazermos a diferença. Muitas pessoas, talvez, eu espero que não possamos chegar a esse ponto, podem entrar nessas 2 próximas semanas numa questão de agonia ou de questões emocionais ruins, por conta de que a ciência diz que o pico desse vírus chegará no Brasil talvez em 2 semanas. Nós estamos orando para que antes disso nós consigamos ter a cura disso através de uma vacina ou de remédios. Nós cremos muito nisso, Deus capacita os homens para isso, mas que, se acaso isso não chegar, talvez pessoas entrem em agonia. E nós cristãos temos que ser a luz do mundo, o sal da terra, e levar para essas pessoas e dizer: olha, apesar de tudo isso, eu estou aqui para te ajudar. Deus te ama e nós podemos mudar toda essa situação, ainda que estejamos a alguma distância dessas pessoas. Porque eu creio numa coisa: Jesus muitas vezes liberou uma palavra e ele nem estava perto da pessoa e a pessoa foi curada. Ele liberou palavras e as coisas aconteceram. Nós não temos talvez esse poder, mas ele tem. E se o poder dele opera em nós, e se nós pedimos o nome dele, eu creio que quando nós liberarmos uma palavra sobre a vida de uma pessoa, uma palavra de amor, de carinho, de cuidado, o próprio Espírito vai operar na vida dessa pessoa, para que ela receba essa palavra com todo amor, como se nós estivéssemos juntos, como se nós estivéssemos ali do lado dessas pessoas. Eu creio nisso, eu creio neste sobrenatural de fé. Eu sei que o Espírito Santo pode alcançar a vida de muitas pessoas. Por isso, meu irmão, nessa manhã, eu quero te convidar para que você seja fortalecido nos planos de Deus, para que você seja parte dos planos de Deus, para que você entenda que nós estamos juntos e que o amor de Deus opera em nós e através de nós, que nós estamos aqui com o objetivo de pregar a palavra do Senhor, de amar vidas e de ser testemunho de Jesus Cristo aonde quer que nós estejamos. E nós vamos continuar a conversar um pouco mais nas próximas semanas. Quem sabe, já pessoalmente. Só Deus sabe. O poder dele opera sem que nós, às vezes, possamos perceber. Mas se ainda assim nós tivermos que permanecer com essa distância, ainda assim o poder de Deus vai operar na sua história. Curva sua cabeça. Quero orar por você nessa manhã. Senhor, que essa palavra possa ser verdadeira e real na vida dos meus irmãos. Que ela possa fazer a diferença. Que ela possa operar nas nossas mentes e nos nossos corações, para que, além de entendermos, de vivermos, nós consigamos pregar para outras pessoas, falar de Ti para outras pessoas, através não só da boca, mas através de obras. E Deus, somos Teus filhos a quem o Senhor ama, e eu tenho certeza disso, e a quem nós amamos a Ti. Nós declaramos a Ti todo o amor que temos nos nossos corações, nas nossas vidas, e nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. Por isso esta oração eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nessa manhã, que essa palavra possa ter inundado o seu coração, que você possa ter crescido na fé, que você possa ter crescido a ponto de você falar: ninguém vai me segurar e eu vou romper limites mesmo diante de tudo isso.
eu só quero falar mais uma coisa para você. Nós somos uma igreja que, é claro, e agradecemos e somos muito agradecidos pelos meios eletrônicos que permite que nesse momento nós possamos estar enxergando em muitas casas, até casas de pessoas que ainda não nos conhecem, mas nós não podemos esquecer que nós somos uma igreja presencial. E como igreja presencial, nós temos muitas obrigações dentro daquele prédio. E eu não sei vocês, mas eu estou sentindo falta da gente estar junto, né? Então a igreja presencial é importantíssima. E mantenha a sua fidelidade, mantenha o seu amor. Você sabe muito bem que eu tenho pregado há muito tempo que, apesar da nossa forma de contribuição ser dízimos e ofertas, eu sempre tenho falado que isso não é uma troca com Deus, mas isso faz parte somente de uma forma de arrecadação, como poderia ser de outra forma, mas faz parte principalmente da nossa consciência do reino. Por isso, meu irmão, mantenha a sua fidelidade, mantenha a sua forma, porque dentro em breve nós estaremos juntos e eu creio nisso em nome de Jesus. Se você tiver dúvida de como proceder daqui por diante, fala com o teu líder, ele vai te instruir em como fazer isso corretamente. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Pessoas novas que possam estar nos ouvindo, eu quero te agradecer também. Esse é um culto muito voltado, né, para a gente atender em primeiro momento a uma comunidade, mas que ele possa ter te abençoado. E eu quero dizer também para todos que a partir da semana que vem, eu acredito, nós estamos aderindo a uma plataforma bem mais eficiente e já os vídeos já terão uma outra forma, uma outra apresentação. A igreja vai poder estar dentro dessa plataforma muito mais organizada, de forma lógica, e eu também não vou perder a governança, né, sobre isso, entendendo cada ponto, e até lá nós vamos aprender todos os dias e o Senhor vai nos fortalecer. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, Deus te proteja e não esqueça as tuas células familiares em nome de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.